Olá, pessoas queridas, como estão vocês? Gente, eu estou aqui hoje com uma missão importantíssima. Eu vou fazer um breve resgate da história do direito ao sufrágio feminino no Brasil. Então, eu vou contar como que nós, mulheres, conquistamos o direito de votar e também o direito de que sejamos eleitas. Então, especialmente neste ano de 2022, em que estamos aí em um ano eleitoral, mas não somente em anos eleitorais, nós devemos reavivar a nossa memória. Eu acredito que é realmente um dever de memória relembrarmos das conquistas, das lutas que se travaram, para que nós, mulheres, pudéssemos estar aqui hoje, né, numa participação cidadã plena, efetiva, embora nós não podemos nos esquecer de que ainda existem inúmeros desafios. A participação política das mulheres ainda é muito reduzida no Brasil. Ok? Então, se você se interessa por esses temas, fique comigo, ok? E vamos juntos conversar a respeito disso. Quem sou eu? Eu sou a professora Adriana do Carmo Figueiredo, eu sou doutora em estudos linguísticos, mestre em estudos literários pela UFMG, sou advogada e sou docente em cursos de graduação e pós-graduação em Direito. Eu atuo especialmente com a temática do direito constitucional, ok? Muito bem. Primeiramente, queria dizer a vocês que este estudo ele foi apresentado em 2017 no 6º Encontro de Pesquisa em História, que foi promovido pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre este evento, sobre inclusive o meu texto que foi publicado nos anais do evento e posteriormente foi publicado como capítulo de um livro, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo um link para que vocês possam acessar o texto completo. Está bem? Dito isso, vamos lá. Vamos começar as nossas atividades. As primeiras organizações de mulheres no Brasil, elas surgiram por volta de 1850. Sim, 1850. E essas organizações, elas tiveram como principais temáticas de luta o direito à educação e o direito ao voto. Em 1852, foi fundado na Bahia o nosso primeiro jornal, que foi dirigido por mulheres brasileiras, e esse jornal ele ficou a cargo de Violante Bivar e Velasco. Então, a voz das mulheres sufragistas, também se manifestou por meio da abolicionista e republicana Nísia Floresta, que teve um papel importantíssimo, porque ela foi responsável por denunciar as crueldades cometidas contra as mulheres. Por falar na Nísia Floresta, em breve eu vou publicar um vídeo em que vou trazer o legado literário da Nísia Floresta e explicar a importância dela para o nosso movimento sufragista brasileiro, ok? Em breve. Em 1891, chegou ao Congresso Nacional uma discussão a respeito do voto feminino, mas essa discussão ela ficou restrita apenas para as mulheres que possuíam diploma de curso superior. Vejam que havia aí uma restrição. E, além disso, elas não poderiam estar sob a custódia do pai. Então, vocês já devem estar aí imaginando o que aconteceu. Na verdade, o resultado ele foi catastrófico. Por quê? Porque os congressistas eles viram essa proposta como anárquica. E o discurso político da época dizia que essa conquista seria impossível, em razão da atribuição de inferioridade à mulher, né? A gente sabe que tem essa atribuição de inferioridade à mulher, e dos perigos da dissolução da família. Então, gente, em novembro de 1917, as ações da professora Leolinda de Figueiredo Daltro, elas realmente foram importantíssimas. Essas ações se destacaram. Por quê? Porque a Leolinda ela foi fundadora do Partido Republicano Feminino.
que liderou um protesto exigindo a extensão do voto para todas as mulheres. No entanto, um movimento decisivo para a conquista do voto feminino no Brasil, ele surge, na verdade, ele tem, na verdade, êxito, assim, digamos, né? Ele tem sucesso por meio das ações de uma bióloga, né, a Berta Lutz. Porque em 1919, a Berta Lutz, ela trouxe para o cenário brasileiro as ideias sufragistas francesas. E por falar nas ideias sufragistas francesas, caso vocês se interessem, aqui no canal tem 3 vídeos em que eu falo da Olympe de Gouges e também da Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Então, se vocês tiverem interesse nesse tema, dê uma olhadinha aí nos vídeos do canal, né? Eu já tenho aí esses 3 vídeos que acredito que possam ser interessantes para essas pesquisas que dizem respeito, né, sobre a participação das mulheres na vida política. Então, o que acontece, gente? A partir de então, nós temos aí a fundação da Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, que em 1922 passou a ser chamada de Federação pelo Progresso Feminino. Esses fatos, sem dúvida, anunciaram grandes transformações que ocorreriam nos anos de 1930. Sim, os anos aí de 1930 são realmente decisivos para que nós possamos pensar na nossa entrada na vida política, não é? Na sociedade brasileira. Então, os primeiros anos da atividade sufragista feminina organizada no Brasil, na verdade, assim, eles trouxeram poucos resultados concretos. No entanto, a proximidade que as sufragistas brasileiras tiveram com a chamada elite política da época facilitou, sem dúvida, a conquista do voto feminino no Brasil, inclusive mais cedo do que a maioria dos países latino-americanos. Em 1927, nós tivemos uma participação muito importante do deputado federal Lamartine de Faria. Ele era partidário do sufrágio feminino e anunciou a sua plataforma eleitoral, prometendo em seus discursos amplos direitos políticos. As mulheres, não é, as cidadãs, com a suposta conquista do sufrágio, e declarou que a Constituição, na verdade, a Constituição que estava em vigência na época, não as proibia, quer dizer, não proibia as mulheres de exercer seus direitos políticos. O Lamartine de Faria, gente, ele terminou o seu discurso afirmando ser inconstitucional a restrição e privação da metade da população brasileira do exercício dos seus direitos de cidadania política. Pois bem, nesse sentido é importantíssimo relembrarmos, então, o papel da nossa querida estudante de direito da época, Amieta Santiago, que, na verdade, é o pseudônimo de Maria Ernestina Carneiro Santiago. Amieta, gente, em 1928, ela descobriu que a proibição do voto das mulheres estava contra os preceitos estabelecidos no artigo 70 da Constituição da República de 24 de fevereiro de 1891. Pois bem, a Amieta descobriu isso. Veja a importância, né, do nosso conhecimento do direito. Então, eu vou agora projetar aqui na minha tela o texto constitucional para que nós possamos ver como que era, né, como que era a redação desse texto constitucional em 1891, ok? Fique comigo. Gente, então vamos lá? Vamos ler o artigo 70 da Constituição Brasileira de 24 de fevereiro de 1891, a nossa primeiríssima Constituição republicana. Então vejam que interessante, o artigo 70, ele dizia assim: são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei, ok? O parágrafo 1º, né, dizia:
Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos estados. Quem? Vejam aí. Os mendigos, os analfabetos, as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. Os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que importe a renúncia da liberdade individual. Então, gente, a Mieta Santiago, ela percebeu o seguinte: não há uma restrição em relação às mulheres. Então, por que eu, mulher, não posso votar? Então, olha o que aconteceu. Ela conseguiu, com o aval de uma sentença judicial, o direito de votar, por meio de um mandado de segurança. E esse fato, ele foi tão assim impressionante, esse fato inédito, tão extraordinário na história do país, que o Carlos Drummond de Andrade, ele dedicou a Mieta um poema, né? Um poema chamado Mulher Eleitora. Vamos ao poema. Então vamos ao poema. A voz poética de Drummond destacou a conquista do voto feminino por uma sentença judicial e, como eu tinha comentado, ele dedicou a Mieta este poema, que se chama Mulher Eleitora. Então, o poema diz assim: Mieta Santiago, loura poeta bacharel, conquista por sentença de juiz, direito de votar e ser votada, para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando? Mulher, quem sabe, chefe da nação? O escândalo abafa a mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece, já endoideceu. O mundo acaba. Ok? Então está aí, né, o poema dedicado a Mieta Santiago. Agora nós vamos seguir com mais história, como que essa luta, na verdade, como que a conquista do direito das mulheres ao voto, ela foi, assim, aos poucos, sendo incorporada na nossa Constituição, com os avanços que nós temos nas nossas constituições, até chegar à Constituição de 1988, também na legislação infraconstitucional. Fique comigo. Então, gente, como nós vimos, né, o texto constitucional de 1891 não proibia o voto feminino. No entanto, no modo de pensar dos constituintes e da sociedade da época, não existia a ideia da mulher pensada como um indivíduo dotado de direitos. Isso trouxe como consequência o fato de que muitas mulheres não obtiveram o alistamento eleitoral quando na época o solicitaram. A possibilidade de direito ao voto pelas mulheres, na verdade, foi abolida. Por quê? Porque predominou a ideia de que a política era uma atividade somente para homens e que o termo genérico cidadãos era sexista e se referia exclusivamente aos homens. A gente vê que até hoje existem umas questões, não é, em relação a isso. Embora nós já tenhamos conquistado o direito, né, de participação plena na vida cidadã, mas nós sabemos que há ainda uma série de territórios em disputa, de desafios que devem ser superados. Pois bem, foi em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que as mulheres obtiveram o direito de votar, ok? O que se concretizou, na verdade, no ano seguinte. Esse fato ele se deu com base na aprovação do Código Eleitoral de 1932, que além desta e de outras conquistas, incluiu também a Justiça Eleitoral, que passou a regulamentar as eleições no Brasil. O artigo 2º, então, do Código Eleitoral, ele preceituava, vamos lá, Código Eleitoral, é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código.
ok? Era este o texto do Código Eleitoral. E a aprovação do Código de 1932, ela se deu por meio de um decreto durante o governo provisório de Getúlio Vargas. Somente 2 anos depois, ou seja, em 1934, quando se inaugurou o novo Estado Democrático de Direito, por meio da segunda Constituição da República, é que esses direitos políticos conferidos às mulheres foram assentados em bases constitucionais. No entanto, gente, a Constituição, essa Constituição de 1934, nos termos do artigo 109, ela restringiu o sufrágio feminino apenas às mulheres que exerciam função pública remunerada. Então, era um direito restrito apenas às mulheres que exerciam função pública remunerada. Vamos ao texto da Constituição. Pois bem, então, gente, a Constituição de 1934, no artigo 109, dizia que o alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar. Então, vejam que aí havia uma restrição, não é mesmo? No exercício efetivo e pleno do direito ao voto pelas mulheres. Em 1946, nós tivemos, então, uma nova Constituição, a Constituição de 1946, e o direito ao voto feminino ele foi finalmente ampliado, aí, né, em 1946, a todas as mulheres, pois o artigo 131 considerava como eleitores, vejam o texto aí, o fragmento do texto constitucional, os brasileiros maiores de 18 anos que se alistarem na forma da lei. E o artigo 133 preceituava que o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Então, nós tivemos aí, finalmente, a ampliação do direito em 1946, não é mesmo? E, claro, nós tivemos em 1965 um novo Código Eleitoral, não é mesmo? Porque a gente viu lá que o Código Eleitoral de 1932, ele trazia uma restrição, não é mesmo? Então, em 1965, nós tivemos aí o nosso Código Eleitoral por meio da Lei 4.737, que é o Código Eleitoral em vigência no nosso país. E no que se refere à obrigatoriedade do voto feminino, então, em âmbito infraconstitucional, então a gente pode dizer que, em âmbito infraconstitucional, isso se deu somente em 1965, a obrigatoriedade, ok? Por quê? Porque estava aí, então, no artigo 6º, aliás, está, né? Está no artigo 6º do Código Eleitoral o preceito que diz: o alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro sexo. Então, acabou a conversa, não é mesmo? Em relação à obrigatoriedade, ela está claramente positivada agora no nosso Código Eleitoral de 1965, o código atual, ok? É importante, eu acredito, para encerrarmos aqui a nossa conversa, evocarmos o capítulo 4 dos direitos políticos da nossa Constituição Cidadã, da Constituição de 1988, no seu artigo 14, que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Parágrafo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Pronto, para os maiores de 18 anos. Então, não importa, né, a questão do sexo, para os maiores de 18 anos. Aí está. Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos,
os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Minha gente querida, se vocês gostaram então deste vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, se possível, se vocês puderem compartilhar este vídeo, curtirem, não é mesmo? Vai ser legal, porque assim a gente circula, não é mesmo, o conteúdo que aqui está com outras pessoas, com os colegas, com as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais sobre a trajetória das mulheres rumo ao direito ao voto, direito do voto, não é mesmo? Muito bem. Muito obrigada pela atenção de vocês.